Alô, saudações a todos. Conforme prometido, aqui vamos fazer essa conversa, esse bate-papo com o assunto sinastria e os relacionamentos afetivos. Vamos ver como é que... Vamos aguardar chegar aqui algumas das pessoas que já estavam interessadas. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marinês, Fran, Dani. Boa noite, Simone. Boa noite, Marta Marques. Tá certo. Boa noite aí, Ludbel. Ludbel. Não sei se eu entendi bem o nome, mas vou dando aqui as boas-vindas a todo mundo. E para nossa conversa aqui breve sobre sinastria, com a nossa live. Estou aguardando chegar mais um pouquinho de gente, para que ninguém se perca muito. Então, para quem está chegando agora, boa noite. Vamos falar hoje sobre sinastria com dicas breves, né, com um olhar breve sobre amor e negócio. Né? São dicas breves astrológicas sobre amor e negócios. Na verdade, com algumas pequenas pontuações sobre a técnica de sinastria, né? Como é que a gente pode encontrar também, além das técnicas de comparação em sinastria, alguns outros fatores que, mesmo sem comparar o mapa, a gente já pode utilizar como ferramenta comportamental para si mesmo. Continuo aqui dando boa noite. Paula, boa noite. Cristiane, Cristina Brescia, Thelma, Cisal, Natasha, boa noite, boa noite. Não vou conseguir dar boa noite para todo mundo, senão eu não falo. Bastante gente entrou também. A Marcela. Então, gente, é só para esses encontros, né, que a gente está fazendo aqui no Instagram, são um oferecimento da Escola Carlos Holanda, a escola que é o meu nome, né? Na Escola Carlos Holanda Astrologia, com algumas pitadas de conhecimento, pitadas astrológicas sobre determinados assuntos. Esse material que eu vou passar aqui hoje para vocês de maneira bem coloquial, bem conversa, ele faz parte também de um curso que já foi apresentado N vezes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Florianópolis, em Lisboa, no Porto, em várias cidades, né, no Brasil e em Portugal. E aqui eu vou pegar aqui alguns pontos assim bem interessantes que possam talvez ajudar a quem está assim naquelas situações em que sofre um pouco com relacionamentos, ou porque faltou, né, que está precisando, está querendo ganhar alguma chance de ter uma partilha, ou aquelas pessoas que estão querendo otimizar, né, dar uma melhorada nas relações, tanto as afetivas quanto as de parcerias, né, parceiros de negócios, parcerias em geral. E, primeiramente, tem que explicar para que serve essa técnica, a sinastria. O que ela é, né, para quem não conhece. Sinastria é uma técnica de comparação de mapas astrológicos em que a gente, quando se trata de afetos, né, de casais, a gente pega o mapa de um, o mapa de outro e, na maioria das vezes, traça um comparativo, né, como é que um incide sobre o mapa do outro, como é que um planeta X vai tocar no planeta Y do outro, né, o planeta de um, planeta do outro. Então, essa técnica, ela permite não fazer com que, olha, a sua relação vai dar certo ou não vai dar certo. Está longe de fazer isso. A sinastria, ela permite encontrar os caminhos que possam melhorar essas relações, ou pelo menos, se não dá para melhorar 100%, como contornar os pontos de maior dificuldade. Porque não há relação, não há comparação de mapas, especialmente em se tratando de relação afetiva, mas também vai ter isso com relações profissionais. Não há comparação de mapa absolutamente perfeita, não há uma forma
100% satisfatória, né? Olha, encontrei a minha alma gêmea. Esse conceito é interessante para muita gente, né? Mas em termos astrológicos, a gente pode até chegar e, olha, essa pessoa tem um pouquinho mais de compatibilidade por aquele ponto, mas tem sempre incompatibilidades em outros pontos. Então não existe uma harmonia 100%. São seres humanos, a realidade é dual, né? Então a gente tem que ter em mente sempre que há uma chance de rusga, de confrontação, mesmo em relações entre pessoas que se dispõem a ceder bastante, né, a ter um belíssimo contato um com o outro. E então, quando a gente faz a comparação de mapas, normalmente a gente coloca o mapa de uma pessoa e coloca o outro, né, em cima, e depois a gente inverte, né? Isso aí é uma maneira de fazer a comparação dos planetas entre si e também dos aspectos astrológicos, né, os chamados interaspectos. Quem me acompanha no YouTube, por exemplo, deve ter visto já um vídeo sobre o Mercúrio, o planeta Mercúrio, sobre no mapa de um e no mapa de outro, como é que ele incide sobre os relacionamentos. E é muito comum as pessoas pensarem exclusivamente no planeta Vênus, que é o planeta que rege justamente as trocas afetivas, as conciliações, os amores, né, o prazer. A Vênus é o planeta que se relaciona diretamente com isso. Mas às vezes as pessoas esquecem dos outros pontos que são de grande importância dentro desse tipo de leitura, né? E além disso, além do planeta Vênus, que é um fator importante, que aliás é dele que eu penso em falar aqui hoje, além do planeta Vênus, vamos ter que considerar também a casa 7, que é a casa 7 astrológica, que é a casa que está ligada aos casamentos, aos afetos compromissados em geral, e também até os oponentes, né? Até as pessoas com quem a gente lida de maneira a ter algum tipo de confrontação. As sinastrias, elas servem para tudo isso, servem para entender melhor como é que determinadas situações foram construídas, para bem ou para mal, né? Entre duas pessoas, né? Ou duas empresas, ou duas pessoas que estão se relacionando de alguma forma. E como eu estava dizendo lá no começo, não se destina exclusivamente a identificar pontos de favorecimento para os afetos, né? Mas também para mexer serve para mexer com as situações profissionais, né, em que sócios vão dialogar, em que sócios vão ter as mesmas empreitadas. Então, esses dois primeiros pontos, planeta Vênus e a 7ª casa dos mapas individuais a serem comparados, eles são fundamentais porque eles vão determinar, por exemplo, tipos de pessoas que a gente tende a atrair. Isso aí é uma maneira de falar grosso modo, né? Porque a gente pode até pensar assim, não, eu atraio determinada coisa. Você atrai em parte, se for falar em esoteriquez, porque você vibra talvez na mesma frequência do que aquela coisa. Você passou um tempo vibrando, promovendo determinado tipo de atitude, de crença, de fórmula comportamental que chega a trazer para o seu campo de experiências pessoas que tenham características semelhantes. Mas também faz parte desses fatores ali, sinalizados, repito, pela casa 7 por Vênus, indicar como é que a gente, sem perceber, vai se dirigir para aquelas situações em que pessoas que correspondem aos signos, né? O signo que está na casa 7, ao signo em que Vênus se encontra, às condições que Vênus tem dentro do mapa, que aspectos, né? Que ângulos que ela forma com os outros fatores dentro do seu mapa mesmo. Isso ainda estou falando, não é nem da comparação de mapas, é do próprio mapa. Então, as condições em que esses dois fatores se encontram, eles vão determinar grande parte do modo como você experimenta as trocas interpessoais, sobretudo as afetivas, e as de conciliação, de acordo, de parceria. Então, eu vou fazer aqui uma leitura assim, bem breve, né? Só para a gente ter uma noção
rápida de como é que a coisa funciona. Eu não pretendo durar aqui mais do que meia hora, tá? Só para a gente ter uma ideia. E, por exemplo, se a sua sétima casa do mapa, para você saber onde é que está a sua sétima casa, basta você saber qual é o seu signo ascendente. Para começo de conversa, para quem não está acostumado com astrologia, se sabe qual é o seu signo ascendente, fatalmente a sua sétima casa vai ser o signo oposto. Assim, por exemplo, se o seu signo ascendente é Áries, a sétima casa está em Libra. Se o signo ascendente é Touro, a sétima está em Escorpião. Se é Gêmeos, Sagitário. Se é Câncer, Capricórnio. Se é Leão, é Aquário. E se é Virgem, é Peixes. E assim, rodando até os opostos, né? Todas as vezes, todas as 12 vezes, todos os 12 ascendentes vão ter os seus opostos ali na casa 7. Então, pois é, aqui apenas fotografias, está dizendo, tem ascendente em Câncer, portanto a casa 7 está em Capricórnio. Tá? Então a gente diz assim, vou pegar aqui esse exemplo que eu consegui detectar, e assim, por exemplo, se a pessoa tem ascendente em Câncer ali, como a fotografia pediu, né? Apenas fotografias, eu não sei o nome da pessoa, então, assim, a pessoa tem ascendente em Câncer, mas por isso tem a casa 7 em Capricórnio. Há uma tendência geral, quando a gente fala geral, às vezes a pessoa apaga da mente o fato de que a gente está generalizando para poder ser didático. Algumas horas eu vi um comentário num vídeo sobre os ascendentes lá no canal do YouTube. A pessoa falou, olha, eu não me identifiquei com nada do que você falou. E isso é dito lá no comecinho. Eu vou dizer o que eu disse lá no comecinho daquele vídeo aqui agora. A gente está generalizando, a gente não tem como fazer uma coisa 100% bonitinha sem que seja uma leitura do seu mapa, para poder fazer aquela coisa corresponder direitinho, né? Então, não é um joguinho de adivinhação, é uma questão contextual. E aí, a pessoa fala assim, não, eu não me identifiquei com aquela coisa. Provavelmente porque você tem um entrecruzamento, né, uma trama de entrecruzamentos de dados que vão alterar aquele padrão, que vão acrescentar dados ou até atenuar algumas daquelas questões. Mas, repito, para ser didático, com aquele exemplo ali do ascendente em Câncer, com obviamente o Capricórnio lá na casa 7, o que a gente tem é que no geral a pessoa tende a se colocar à disposição de relacionamentos que são com pessoas com certa diferença de idade, claro, tem que ver onde se encontra o planeta Saturno, que é o planeta que rege aquela casa, em que signo que está, em que casa que ele se encontra, que aspectos astrológicos que ele recebe. Então, isso vai também determinar. Mas se for falar no geral, Capricórnio na sétima casa tende a atrair pessoas mais velhas, gente que trabalha muito, pessoas rabugentas, abessa, mas gente muito esforçada, determinadíssima, perfeitamente adaptadas a situações em que se tem que construir e fazer bastante esforço para levar as coisas duradouras a cabo, né? E podem ser pessoas muito sérias ou gente que detém algum tipo de atividade de alguma autoridade, ou que tenha um cargo de administração, de construção, administração mesmo, literalmente, administrar empresas. Outros são construtores, né? Então, isso gira em torno desse padrão. Olha quanta coisa eu pude falar só mencionando um dado só. E aí imagina que num outro caso, o planeta Vênus de alguém está em Sagitário, né? O planeta Vênus em Sagitário. Você vai ter que ver as condições em que Vênus fica muito poderoso no mapa. Em Sagitário não vai fazer lá uma diferença para intensificar o padrão de Vênus, né? E tem gente pedindo para falar o contrário aqui com ascendente em Capricórnio. Vamos ver aqui, vamos ver se dá tempo. Eu não tenho como colocar todos os ascendentes, mas é só para você ter uma ideia. Então, assim, estou falando aqui de Vênus aqui agora. Se a Vênus está em Sagitário, Sagitário não é um signo em que Vênus esteja super poderosa, né? Não é um planeta em que, não é um signo em que esse planeta está poderoso, mas vai assumir o caráter sagitariano de, se as relações são muito michurucas, muito repetitivas,
cotidianas demais, né? Muito previsíveis demais, sem grandes metas, sem a possibilidade de abrir, alargar os horizontes, as relações vão murchando também. Claro, existem sim pessoas que têm a Vênus ali em Sagitário que conseguem ter relações maravilhosas, duradouras, a beça, mas no geral, sem considerar outras condições que o planeta Vênus tenha, como aspectos, a posição por casa, né? e a regência que Vênus tem com outras casas, que são coisas que a gente tem que ler na astrologia. Isso aí, se a gente considerar só o Vênus em Sagitário puro, uma relação muito monótona não dura muito tempo, é muito sacrificada para quem tem a Vênus em Sagitário. Tem que ter algum quê de aventura, tem que ter alguma novidade. As pessoas, às vezes, quando não assumiram ali um compromisso com alguém, demoram um pouquinho mais para assumir esse compromisso. Claro, também tem suas variações de mapa para mapa, né? Mas no geral demora um pouquinho a assumir esses compromissos. Por quê? Porque anseiam ardentemente por espaço de experimentação, de liberdade, de ter contato com o mundo. Muitas vezes o Vênus em Sagitário vai querer ter contatos afetivos e mais proximidade com gente que tem um sotaque de algum outro local, né, que não seja o da região mais imediata que habita. A casa 7 em Sagitário também pode levar a esse tipo de coisa. Falando aqui um outro exemplo, né, a pessoa que tinha pedido ali, fala o contrário, né, ascendente em Capricórnio e casa 7 em Câncer. A casa 7 em Câncer tende a atrair, os signos opostos eles têm alguns pontos de convergência, né? Capricórnio e Câncer tendem a atrair situações em que se relacionam com pessoas com diferença de idade, para mais ou para menos. Capricórnio costuma ser para mais, né? Mas tem variações, vamos dizer assim, de 0 a 10, umas 7 vezes vai dar gente com idade acima, às vezes bem acima, né? E as outras 3 vão ser para baixo. E Câncer, a mesma coisa, só que mais ou menos invertido. E tem as variações também que levam as pessoas a se encontrarem com quem tem a mesma idade. Então, em geral, as parcerias formadas com a casa 7 em Câncer tendem a ser bastante flutuante emocionalmente, tendem a ter uma necessidade muito forte do convívio familiar, de procurarem um enraizamento, né? São aquelas pessoas com quem a gente faz parceria, né? Que vão desejar manter o indivíduo junto, né? Que vão ter que criar essa familiaridade e essa liga, essa cola que mantém todo mundo junto. E são profundamente emocionais. Alguns são médiums, outros são simplesmente pessoas muito codependentes, né? Podem ter essas nuances. Então, quando a gente está descrevendo dessa maneira, tem que pensar que tem variações bem grandes, né? Entre um leque de possibilidades que tem aí, bota ali umas 10 ou 15 variações, você pode estar dizendo assim, poxa, ele está descrevendo isso, não parece comigo. Vê então onde é que está a Lua dessa sua 7ª casa que está em Câncer, vê se a Lua, vamos supor, a pessoa com a 7ª casa em Câncer é casadoira, né? Tende a ser casadoira, mas aí vai que a Lua está em Aquário, ser casador, eu só caso com você se você me der um espaço danado para ter minha vida individual. Aquela coisa assim, não me prenda não, que eu não aguento coisa grudada em mim. Isso aí é a Lua em Aquário falando. A Vênus, por exemplo, alguém estava perguntando ali, a Vênus em Touro, né, quadrando Saturno, aí já é especificidade a beça, é a Daniela que pergunta. É uma especificidade, né? Vênus em Touro, na 4, em quadratura com Saturno em Leão, na 7. Isso é astrologuês a beça. Mas, assim, isso é um caso importante para a gente ler numa leitura propriamente dita, sentar, olhar o mapa, porque quando a gente tem essa descrição toda, para começo de conversa, o Vênus da Daniela está poderosíssimo, né? No Touro, na 4ª, está poderosíssimo. E fazendo uma quadratura com Saturno, tem um pouquinho de dedinho podre ali. Tem uma dificuldade de firmar, de manter, de começar até um relacionamento. E quando começa, em geral tem disputas de poder, tem algumas... a pessoa quer desenvolver algo que lhe dê prazer e alegria, e o outro costuma ter uma atenção ou uma desatenção, né? Uma certa frieza com relação ao outro. Isso vai variar de contexto para contexto, mas podemos dizer que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo
para a pessoa manter uma relação, na verdade até para começar a relação demora mais um pouquinho. Isso tudo que eu estou falando, gente, não é nem a comparação de mapas, repito, eu estou me referindo às condições de um mapa de nascimento individual. E as condições da casa 7 e de Vênus, como é que vão dar uma nuance muito boa, já vão dar uma noção muito importante de como é que as relações tendem a acontecer. Quantas vezes a pessoa tem uma Vênus, digamos assim, em Gêmeos, né? E namoram muitas pessoas geminianas. Aí vem outra e diz assim, eu nunca namorei uma pessoa de Gêmeos, né, com Sol em Gêmeos, Lua em Gêmeos, Ascendente em Gêmeos. Nunca tive contato afetivo com ninguém desse tipo. Só que aí você vai ver quais são as parcerias que a pessoa formou e as profissões de quem com quem ela casa, né, com quem ela tem algum relacionamento compromissado. Aí vai ver assim, ó, é jornalista, gente que está trabalhando nos Correios, comunicadores em geral, professores, né, pessoas que têm duas profissões, isso tudo remete a Gêmeos de novo. Né? Curioso, né? Então a gente vê pelas duas vias essas questões. Eu aqui vou dar uma olhadinha nas questões que estão chegando. A atração fatal sempre envolve Vênus e Urano. Olha, Vênus e Urano é uma bagunça, especialmente quando a gente está falando de um mapa com Vênus e o outro mapa com Urano, né, um tocando o outro, né? E não é exatamente uma atração fatal. Essa coisa que parece com o título do filme é algo muito plutoniano, muito lilithiano, né? Lilith no mapa ela tem essa característica da pessoa às vezes não conseguir nem resistir a outra e ter relações muito tórridas, né? Muito ciumentos. Isso não é cara de Urano, isso é cara de Plutão, né? Escorpião, Áries com Escorpião dá muito isso, essa tendência. A relação touro-escorpião, Áries-escorpião, são muito fortes. Leão, né? Leão-touro também dá muito isso. Aqui, outras pessoas, aqui alguém perguntou, e Vênus na 12, isso é assunto que dá pano para manga. Eu vou recomendar um vídeo que tem lá no YouTube sobre, um mini curso inteiro de 2h30, tá? De graça lá, é só acessar, sobre a casa 12, né? Mas Vênus na 12, a gente tem algumas relações clandestinas bem difíceis. Aqui algumas coisas já passaram aqui, eu não consigo ler todas, mas quais casas são ativadas para casamento na sinastria? Numa sinastria, todas, Eduarda, todas. Tá? A gente, para relacionamentos em geral, sempre a casa 7, sempre. Duas pessoas com Vênus em peixes, um na casa 4, outro na casa 5. A questão é que isso vai mexer com cada um de uma maneira diferente, né? A pessoa com a Vênus na casa 4, ela vai ter uma predileção, um conforto, uma satisfação muito grande dentro das condições domésticas, familiares, coisas bem conhecidas. Na quinta casa, o outro precisa se expressar com grande ênfase na sua singularidade, e aí pode fazer coisas artísticas, performáticas, tudo é alguma coisa que tem que ver como é que os dois vão lidar com isso numa relação, né? Que a Cristiane pergunta, Vênus em Capricórnio e Saturno em Touro. Tem que ver também se está falando do mapa de nascimento, os dois no mapa de nascimento, ou os dois numa sinastria. Mas assim, se a Vênus está em Capricórnio e Saturno em Touro, essa pergunta que a Cristiane fez é muito bacana, porque mostra ali que ela conhece bem. O nome disso, o nome dessa relação é mútua recepção. Outros vão chamar de recepção mútua, é a mesma coisa. A mútua recepção, ela funciona assim, você tem um planeta que está num signo que é governado por este outro planeta que está no signo que é governado por este. Assim, Vênus está em Capricórnio, que é regido por Saturno, que está em Touro, que é regido por Vênus, no caso dela ali. Né? É quase como se os dois estivessem em conjunção. A criatura é exigente à beça com relação aos relacionamentos, mas tende a ter, quando consegue fazer a peneira mesmo dos relacionamentos, que faz a seletividade total, as relações duram bastante. Isso se não estiverem com aspectos difíceis no mapa. Aqui a Paula pergunta, Vênus em Escorpião, oposição Saturno, como consegue se relacionar, né? Se tiver no mapa de sinastria, ia ficar realmente complicado, né?
uma Vênus em oposição com Saturno, que parece que nada do que a Vênus ele faça vai satisfazer a outra pessoa que tem o Saturno mexendo com aquela Vênus. É como se aquele Saturno nunca apreciasse 100%, ele sempre tivesse um pouquinho temeroso com aquela Vênus. Mas no mapa de nascimento temos a famosa restrição, né? O dedinho podre, né? É um dos aspectos que mexem com essas interrupções nos relacionamentos. E está chegando muita mensagem, então às vezes eu não consigo ler todos, mas você vê quantas questões a gente pode suscitar com isso. Mas como o nosso tempo está aqui, como eu prometi, eu não ia passar de 30 minutos, já andamos aqui uns 27, eu vou encerrando por aqui, eu vou tentar responder só mais uma. Você concorda que o primeiro casamento é a casa 7, o segundo é a casa 9? Olha, tem uma regrinha tradicional que coloca a coisa dessa maneira, mas eu, sinceramente, é igual a filho. Filho coloca assim, primeiro filho está na quinta, o segundo filho está na sétima e tal. Eu coloco todos os filhos na quinta, depois é que eu vou usar a técnicazinha para separar, né, para ver cada coisa ali. Mas assim, casamento, de todo jeito, se for o primeiro, se for o segundo, se for o 50º, tá tudo ali na 7. E depois você quer ver alguma especificidade e tal, aí você vai olhar o detalhe do detalhe do detalhe ali, olhando a nona casa, por exemplo, né? Bom, gente, eu só quero agradecer aí a presença de todos e vou avisando aqui o seguinte, tem 2 avisos importantes. Um é que esse assunto, esse tema que eu abordei hoje, ele está bilhões de vezes mais detalhado, aprofundado, com exemplificações gráficas, exercícios e tira dúvidas ainda mais extensos e prazerosos, né, no curso de relacionamentos, astrologia e os relacionamentos, os pulos do gato. Só entrar lá na plataforma da Escola Carlos Holanda Astrologia, vocês vão ver como é que a inscrição funciona, como é que vocês vão participar. Curso online. E eu aviso também, o segundo aviso é o seguinte, que amanhã vai ter outra live. Vai ter uma outra live com astrologia para iniciantes. Eu vou dar aqui uma noção, que é a noção dos subtons, uma coisa que vai mexer um pouquinho com a astrologia mais antiga e tradicional e também, né, fazer uma convergência com uma astrologia considerada moderna, né, com a astrologia contemporânea. Então, os subtons, vou falar um pouquinho daquelas dúvidas que muita gente tem quando fala assim, poxa, a pessoa descreve fulano de tal que tem o signo tal, mas eu não me identifico com nada daquilo. Por quê? Porque a resposta está lá nos subtons e nas regências. Vou explicar isso amanhã, é rapidinho também. Encontro vocês lá então. Um beijão, vou encerrando por aqui. Tomara que vocês fiquem bem. Um grande abraço, hein?